Oi, gente, meu nome é Luísa, eu sou monitora de Biologia do cursinho Humanizar e nesse vídeo eu vou falar sobre a primeira lei de Mendel. Bom, Mendel foi uma pessoa muito importante para a história, para o desenvolvimento dos conhecimentos de genética e em 1865 ele fez alguns experimentos analisando ervilhas. E nesse experimento ele analisou 7 características dessas ervilhas para entender como que essas características são passadas para os descendentes. Uma dessas características que Mendel analisou foi a cor das sementes dessas ervilhas, né? Então, ele tinha sementes amarelas e sementes verdes, indivíduos com sementes amarelas e indivíduos com sementes verdes. Assim, para fazer esse experimento, ele plantou vários indivíduos das ervilhas, né? E ele se certificou de pegar ervilhas puras. O que ele chamou de ervilhas puras? Aquelas que os descendentes só podiam ser iguais à geração parental. Então, ele pegou essas sementes, essas ervilhas com sementes amarelas puras e sementes com ervilhas verdes puras também. E ele fez esse cruzamento desses dois indivíduos. E o resultado, que é chamado de F1, que é a geração dos filhos desse cruzamento que ele fez, só tiveram sementes amarelas. Então, o cruzamento de sementes amarelas com sementes verdes puras resultou em sementes amarelas. E quando esses indivíduos de sementes amarelas da geração F1 se reproduziam, na próxima geração surgia essa característica da semente verde. Então, ele fez esse experimento com várias características, né, e com vários indivíduos, e chegou num resultado estatístico. E esse experimento levou à primeira lei de Mendel. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo apenas um dos fatores do par para cada gameta. Na época que Mendel fez esse experimento, ainda não se tinha conhecimento a respeito do DNA, dos cromossomos, da meiose, né? Então, foram conhecimentos muito preliminares e importantes para essas descobertas futuras. Então, esses fatores, esse par de fatores que o Mendel chamava, né? A gente hoje sabe que são os genes, que estão lá nos cromossomos, né? E se separam na formação do gameta. Aqui a gente pode ver como acontece essa formação dos gametas durante a meiose. E antes de explicar um pouco melhor sobre isso, antes de fazer os exercícios, eu vou passar aqui um pouco sobre alguns conceitos básicos da genética. A gente tem que lembrar de alguns conceitos fundamentais da genética para poder entender todo esse trabalho de Mendel, o que ele significou. A gente sabe que o DNA é uma molécula muito longa que carrega a informação genética dos indivíduos, certo? E esse DNA ele vai condensando e formando o cromossomo, que está lá dentro das células dos seres vivos. Nas células humanas, a gente tem 22 pares de cromossomos, que a gente chama de cromossomos autossomos, e um par de cromossomos sexuais. Então, em cada um desses cromossomos é uma molécula grande de DNA que está condensada, que está toda enroladinha lá para formar o cromossomo. E nós temos pares de cromossomos, que a gente chama de cromossomos homólogos. Então, no total, são 23 pares de cromossomos homólogos em cada célula humana. E aí, o cromossomo, normalmente, a gente representa ele dessa forma aqui. Então, aqui a gente tem cromossomos homólogos, é um par de cromossomos. E durante o ciclo celular, durante a divisão celular, esses cromossomos precisam ser duplicados, certo? Então, a gente continua tendo um cromossomo, mas ele está duplicado, ligado por um centrômero. E o gene? O que é o gene, né? O gene é um pedaço do DNA que vai resultar em uma proteína, em um polipeptídico. Ele vai ser transcrito em uma molécula de RNA e depois ele vai ser traduzido
em um polipeptídeo, uma proteína ou uma enzima. E aí o lugar onde esse gene está localizado, esse gene que a gente está analisando, a gente chama de locus. Então, locus é o local onde o gene está no cromossomo. Os genes, eles têm algumas variações que a gente chama de alelos. Então, os alelos, eles são uma variação do gene que ocupa o mesmo lugar em cromossomos homólogos. A gente representa normalmente por letras maiúsculas e letras minúsculas. Quando a gente tem dois alelos iguais, a gente chama de homozigoto. Quando a gente tem dois alelos diferentes, a gente tem o heterozigoto. Ter esses alelos, essas diferenças nos alelos, permite que nós tenhamos características diferentes. E outra coisa, a gente representa pela letra maiúscula os alelos dominantes e pela letra minúscula os alelos recessivos. O que significa isso? Uma característica que é dominante, ela vai se manifestar, ela vai se expressar se o indivíduo tiver dois alelos dominantes ou um alelo dominante e um recessivo. Ele pode ser homozigoto dominante ou heterozigoto para aquela característica. Então, essa característica dominante vai se manifestar. Se for uma característica recessiva, significa que ela só se manifesta se ela for homozigoto recessivo. Então, nesse caso, se ela for homozigoto azinho, beleza? Aplicando isso lá no experimento de Mendel, agora a gente está vendo aqui outra característica que ele analisou, que foi da textura. Então, ele tinha sementes lisas e sementes rugosas. E vocês podem ver aqui que o que ele chamou de pura, a gente chama de homozigoto. Então, quando Mendel fala de semente pura, hoje a gente já sabe, a gente já pode representar isso por letras iguais, por alelos iguais. Então, está representado por Rzão para a semente lisa, que é uma característica, significa que é uma característica dominante, e por Rzinho, significa que é uma característica recessiva. E aí acontece lá o que diz a primeira lei de Mendel. Na formação dos gametas, os fatores, que são os genes, né? Agora que a gente está falando de alelos, que é a variação do gene, eles se separam lá na formação do gameta, indo um para cada gameta. Isso quando a gente está analisando uma característica que é determinada por apenas um alelo. Depois a gente vai ver que tem outras possibilidades, né? Mas nós estamos aqui falando apenas dessa primeira lei, apenas desse caso. Então, nos gametas desse indivíduo de semente lisa pura, vão ter somente gametas com esse alelo Rzão, porque ele é puro, ele só tem Rzão. Já nessa semente rugosa, vão ter gametas Rzinho, porque ele também é puro para essa característica. Então, na formação F1, acontece aquilo que a gente viu na outra imagem. Se a gente juntar um gameta Rzão com um gameta Rzinho, a gente vai formar indivíduos só Rzinho. E aí, por que ele expressou essa característica semente lisa? Porque ele é heterozigoto, tá vendo? Ele tem um alelo dominante, então significa que esse alelo vai se expressar e vai originar esse fenótipo, que é a característica, né, gerada pelo alelo. E aí, o que aconteceu? Mendel deixou essas plantas fazerem autofecundação e na próxima geração a gente teve o seguinte resultado. Então, aqui a gente está analisando o cruzamento de planta Rzinho com Rzinho. Os gametas serão Rzão ou Rzinho. E aí, para a gente saber quais são as possibilidades de cruzamento que vão ocorrer, a gente faz esse quadrinho aqui, que é chamado de quadro de Punnett, para ver quais são as combinações possíveis. Então, aqui a gente tem os gametas masculinos e os gametas femininos. A combinação de um gameta feminino com um gameta masculino vai originar um novo indivíduo. Então, quando a gente combina esse gameta Rzão com Rzão, a gente vai ter o indivíduo Rzão. Ele é dominante, então é uma semente lisa. Quando a gente combina o Rzão com Rzinho, também é dominante. A gente tem um heterozigoto aqui.
também vai ser uma semente lisa. Se a gente combina esse Rzinho com o Rzão, mesma coisa do anterior. Ele é dominante, vai ter a semente lisa, que é a característica dominante. E se a gente combina o Rzinho com o Rzinho, a gente vai ter a semente rugosa, que é a característica recessiva. Então, essa característica recessiva, ela desapareceu nessa primeira geração, depois do cruzamento dos indivíduos puros, e reapareceu na próxima geração. Agora eu vou fazer alguns exercícios mostrando como que isso pode cair no Enem, e eu sugiro que vocês treinem os conceitos de homozigoto, heterozigoto, para ficar bem afiado nessa parte e não acabar confundindo na hora de fazer a prova. Beleza? Então vamos para a primeira questão. Na ervilha de cheiro, sementes lisas são dominantes sobre sementes rugosas. Se uma planta homozigota para sementes lisas é cruzada com uma planta de semente rugosa, dando descendentes, qual será o resultado do cruzamento de um desses descendentes com a planta de semente rugosa da geração parental? Então vamos lá, vamos ler com calma. As sementes lisas são dominantes sobre as sementes rugosas, tá? Foi o que a gente viu lá no experimento também, né? Se uma planta homozigota para sementes lisas, ou seja, se semente lisa é dominante e ela é homozigota, a gente pode chamar de Rzão. Então, a gente viu anteriormente. E essa semente lisa é cruzada com uma planta de semente rugosa, então ela é Rzinho, dando descendentes. Qual será o resultado do cruzamento de um desses descendentes com a planta de semente rugosa da geração parental? Vamos lá. O Rzão é o alelo dominante e o Rzinho é o alelo recessivo. Então, a semente lisa é o homozigoto dominante e ela pode ser heterozigoto também. E a semente rugosa é o Rzinho. Então, o cruzamento desses dois indivíduos puros, a gente tem gametas apenas Rzão em um dos indivíduos e Rzinho no outro indivíduo. A primeira geração poderá ter esses indivíduos aqui, só pode ser Rzão, Rzinho. Já que ele só tem um tipo de gameta, só esse gameta vai se juntar ao gameta do outro indivíduo e formar o descendente com aquela característica. Então, todos os descendentes desse cruzamento serão heterozigotos, eles vão ter semente lisa. E aí, a questão pede para fazer o cruzamento desses descendentes heterozigotos com a planta de semente rugosa da geração parental, que é o recessivo, que é Rzinho. Fazendo esse cruzamento, esse indivíduo Rzinho, ele pode ter gametas com alelo Rzão e gametas com alelo Rzinho. Já o Rzinho só pode ter gametas com o alelo Rzinho. Então, a gente faz esse quadrinho com os gametas possíveis e a gente consegue ver que o Rzão com Rzinho dá Rzinho, esse daqui dá a mesma coisa, o Rzinho com Rzinho dá Rzinho. As possibilidades de indivíduos que eles vão ter vão ser indivíduos com o alelo Rzinho e indivíduos com Rzinho. E aí está perguntando a probabilidade de ter cada uma dessas características. Então, o Rzinho, a gente tem 50% de chance de ter esse genótipo e 50% de chance de ter o Rzinho. Então, a resposta correta é a letra C, 50% de ter sementes lisas e 50% de ter sementes rugosas. Mais uma questão. Gregor Mendel, no século XIX, investigou mecanismos da herança genética, observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de sementes lisas, que é dominante, ou rugosas, que é recessiva. Característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, que é o fenótipo, de plantas híbridas, que é resultante de cruzamentos de linhagens puras, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. Então, primeiro ele deu um resuminho sobre
o experimento de Mendel. E pergunta o seguinte: a autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizada por Mendel, ocorre entre plantas, letra A, híbridas de fenótipo dominante que produzem apenas sementes lisas, letra B, híbridas de fenótipo dominante que produzem sementes lisas e rugosas, letra C, de linhagem pura de fenótipo dominante que produzem apenas sementes lisas, de linhagem pura de fenótipo recessivo, que produzem sementes lisas e rugosas, de linhagem pura de fenótipo recessivo, que produzem apenas sementes rugosas. Então, vamos lá, vamos relembrar como que foi o experimento de Mendel que a gente acabou de ver. Mendel cruzou indivíduos puros, que é a linhagem pura, né, nessa geração parental, eles eram homozigotos. Então, mais uma vez, para a característica de sementes rugosas e lisas, né? Na geração F1, ele observou que só tinham apenas indivíduos com a semente lisa. E essa foi a linhagem híbrida, que são os heterozigotos. A partir dessa geração aqui, F1, foi feita a autofecundação. Então, foi aqui que aconteceu essa autofecundação. A autofecundação, que fornece os dados para corroborar a ideia de transmissão dos fatores, ocorre entre plantas. Então, a autofecundação aqui está ocorrendo entre plantas híbridas, certo? Então, a gente já pode excluir essas três alternativas que falam da linhagem pura. Então, o que a gente tem que saber agora é se produzem apenas sementes lisas ou sementes lisas e rugosas. E aí, a gente viu lá que na próxima geração, na geração depois que acontece essa autofecundação da linhagem híbrida, a gente pode ter indivíduos com semente lisa e indivíduos com semente rugosa. Então, a alternativa correta é a letra B, híbridas de fenótipo dominante que produzem sementes lisas e rugosas. Uma outra questão que pode estar aplicada a essa primeira lei de Mendel é essa daqui do Enem 2020, segunda aplicação, e eu vou ler a questão para vocês. Em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante, azão, determina indivíduos com pelagem da cor amarela. Entretanto, em homozigose é letal, ou seja, provoca a morte dos indivíduos no útero. Então, a pelagem amarela é determinada pelo gene dominante, o azão. Mas em homozigose, o indivíduo nem chega a nascer. Ele morre no útero dos roedores. Isso significa o quê? Que todos os indivíduos com pelagem amarela que nascerem, eles vão ser azinho. Então, eles vão ser heterozigotos, beleza? Já o alelo recessivo não é letal e determina a presença de pelos pretos. Então, se o indivíduo for azinho, ele vai nascer com a pelagem preta. Com base nessas informações, considere o heredograma. Então, a gente tem aqui um heredograma e cada indivíduo está representado por um número. Os quadrados significam que é um indivíduo macho. E quando é um círculo, significa que é um indivíduo fêmea. Normalmente é assim que é representado. O quadrado é do sexo masculino e o círculo do sexo feminino. E aí, ó, os animais de pelagem amarela não são representados pelos quadrados e círculos brancos. Já os animais de pelagem preta estão representados pelos círculos e quadrados preenchidos. E aí ele pergunta, qual é a probabilidade de, na próxima ninhada do casal de roedores que está representado na figura pelos números 7 e 8, nascer uma fêmea de pelagem amarela, representada pelo número 11. Então, ele quer saber qual que é a probabilidade desse cruzamento aqui, desse resultado acontecer. Então, primeiro a gente tem que saber qual que é o genótipo desses indivíduos, certo? Como a gente viu, os animais que nascem com pelo amarelo, com a pelagem amarela, eles só podem ser heterozigotos, porque se eles forem homozigotos dominante, eles acabam morrendo no útero, então eles não chegam a nascer. Já os animais com a pelagem preta, eles são
que é uma característica recessiva, eles só podem ser azinho, azinho. Então, por exemplo, esse número 2 aqui é azinho, azinho, esse número 4 aqui é azinho, azinho, e todos esses que não estão pintados, que são da pelagem amarela, são azão, azinho. Então, o cruzamento só pode ser de dois heterozigotos, azão, azinho com azão, azinho. Fazendo aquele quadrinho que a gente aprendeu, o quadro de Punnett, a gente tem esse resultado aqui. Então, os dois indivíduos vão ter gametas com esses alelos, com azão, gametas com azinho. Na hora da fecundação, a gente tem essas possibilidades. O azão com azão, azão, azão. O azão com azinho, azão, azinho. O azão com azinho, também azão, azinho. E o azinho com azinho dá o indivíduo de azão, azinho, azinho. Esse indivíduo aqui, azão, azão, a gente sabe que não pode acontecer. Ele não vai nascer. Então, a gente já pode excluir esse daqui. E aí, ele quer saber qual que é a probabilidade de nascer uma fêmea de pelagem amarela. A pelagem amarela, que é determinada por um gênero dominante, a gente tem duas chances dentro dessas três possibilidades. Então, a gente fala que a probabilidade é de 2/3, 2 sobre 2, de nascer um indivíduo com pelo amarelo. Mas ele quer que nasça uma fêmea com pelo amarelo. E qual que é a probabilidade de nascer uma fêmea? Pode ser fêmea ou pode ser macho. Então, aí a gente já tem 50% de chance de ser fêmea ou de ser macho, né? Então, olha só. A probabilidade de ser azão, azinho, que é com pelagem amarela, é de 2/3. E aí a gente multiplica pela probabilidade de ser fêmea, que é de meio, 1 sobre 2. E aí a gente vai ter o resultado. Esse resultado vai ser a probabilidade de ser azão, azinho, que é com pelagem amarela, e fêmea. Então, na probabilidade, quando a gente tem dois eventos acontecendo independentemente, a gente quer saber se pode acontecer esse evento e esse outro evento, a gente multiplica essas frações. Então, o resultado disso vai ser 1/3, beleza? 2/3 vezes 1/2, que vai dar 2 sobre 6, e a gente pode simplificar para 1/3. Então, a resposta correta é a letra B, 1/3 ou 33%. Bom, esses foram só alguns exemplos de como a primeira lei de Mendel pode ser aplicada em questões na prova de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar os monitores na monitoria do WhatsApp, que a gente ajuda vocês com o maior prazer. E é isso, obrigada, até o próximo vídeo.